Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente que envolveu 2 caminhões no final desta tarde na rodovia Anhanguera. O motorista do caminhão de sorvete, que seguia no sentido capital interior, perdeu o controle na altura do quilômetro 113 em Sumaré. O veículo atravessou o canteiro central e bateu na lateral de um caminhão de lixo que vinha na pista contrária. O condutor do veículo que provocou o acidente morreu na hora. O motorista e o ocupante do caminhão de lixo sofreram ferimentos graves e foram levados para o Hospital Estadual de Sumaré. A pista foi totalmente interditada para as equipes de socorro prestarem atendimento. O trânsito teve que ser desviado, provocando 2 quilômetros de congestionamento. As vítimas do acidente ainda não foram identificadas e ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. Minha dúvida é se eu posso votar na legenda do partido. Para os cargos proporcionais, para a eleição proporcional, sim, você pode votar na legenda do partido. E aí você vai ver o número do partido e só digitar 2 números. Em vez de você digitar 5, você vai digitar 2. Para quem vai esse voto vai justamente para a legenda, para o cálculo de quantas vagas essa legenda vai ter, né, na Câmara Municipal. Para ajudar nesse cálculo, é um número a mais para ajudar nesse cálculo. Hoje o Grupo Bandeirantes de Comunicação está em festa. A Rádio Band News FM de Campinas completa 4 anos, com muita prestação de serviço e participação dos ouvintes. Campinas é uma das 9 cidades brasileiras a contar com a Rádio Band News FM. A emissora estreou por aqui no dia 6 de outubro de 2008. A rede é a primeira no Brasil, com jornalismo 24 horas no ar. As condições do trânsito, a situação nos aeroportos do país, as principais notícias da região e a opinião de colunistas fazem parte da programação diária. O debate político também tem espaço, com Rose Guglielminetti. Para comemorar, hoje o jornal da Band News FM foi apresentado no Largo da Catedral pelos jornalistas Rodrigo Salomão e Sandra Lambert. A população aproveitou para conferir os bastidores. Eu adoro ouvi-los porque você fica sabendo tudo o que acontece pelo Campinas, pelo Brasil e pelo mundo. Isso é muito importante. Eu não consigo ficar sem ouvir a Band News todo dia, tá? Ela dá a posição do trânsito, principalmente, dos radares, enfim. Você sabe da notícia antes de não precisa nem ler jornal. Parabéns para vocês. A programação da Band News FM pode ser conferida na frequência 106,7. Cristais da Turquia, esculturas da Indonésia, bordados do Paquistão. A diversidade cultural de várias nações em um só espaço. É a FENCART, Feira Internacional de Artesanato e Decoração, que reúne em Campinas expositores de 13 países. Logo na entrada, tapetes feitos com couro e brincos com pedras coloridas. Tem um pouco de cada coisinha aí do Oriente. Faltou os tapetes persas, mas tem outros tipos que são bonitos também. Tem umas coisas muito bonitas. Os estandes da Turquia estão entre os que mais chamam a atenção. Vocês podem conferir objetos feitos em cristal turco, considerado de maior qualidade do mundo, além de luminárias em mosaico e taças com detalhes pintados com ouro. Os tecidos, colchas e almofadas também encantam, todos bordados à mão com fios de seda, fitas e pedrarias. A ilha de Bali é representada pelos móveis de madeira, tudo esculpido manualmente. Este vaso vermelho de mosaico de vidro em cerâmica se destaca entre as peças. Da Índia, vieram objetos para enfeitar os ambientes, além de elefantes e corujas considerados pelos indianos amuletos de sorte. Tem feitos com costura, patchwork, bordado, tem
Por exemplo, no caso das joias, são lapidações diferenciadas, lapidações manuais. Mas não são apenas os estrangeiros que chamam a atenção. Minas Gerais trouxe toalhas e passadeiras de tear manual. Pelos corredores, as rosas também dão um charme no ambiente. Elas parecem de verdade, mas são feitas de madeira e vieram da Paraíba. Índios da tribo Pataxó da Bahia fizeram questão de participar da feira e mostrar os objetos feitos com madeiras e plumas. É uma divulgação que a gente tem do nosso estado e nosso produto que a gente traz para as pessoas daqui também, que gostam muito, que é um produto indígena, que hoje em dia é difícil de se ver, né? Na hora da fome e da sede, doces mineiros, queijos, suco de uva e vinho do Rio Grande do Sul prometem dar um gostinho especial para o passeio. São mais de 80 expositores de 13 países. É uma grande oportunidade, né? Porque aqui tem peças que só se encontram num evento como esse, comprando diretamente deles ou indo até o país de origem. Ao andar pelos corredores, o impossível é não se encantar e sair de mãos vazias. Essa feira é muito boa, muito agradável, muito variada. Todo mundo chega aqui e compra alguma coisa. Tenho vindo todo dia, comprado horrores de coisa. Maravilhosa, bárbara. A feira, que está montada no Tênis Clube de Campinas, pode ser conferida até amanhã, das 3 da tarde às 10 da noite. Os ingressos custam R$ 6. A história de Campinas, retratada pelo olhar de um dos filhos mais ilustres da cidade. Uma exposição inédita que reúne fotos e arquivos do jornalista José de Castro Mendes está à disposição do público. Um acervo que reconta a história de Campinas. Em uma única exposição no Museu da Imagem e do Som, uma volta no tempo. É possível conhecer um pouco mais da pacata cidade e conviver com um material que nunca esteve ao alcance dos moradores do município. Tudo isso com a ajuda de um campineiro ilustre, José de Castro Mendes, ou Castro Mendes, como é mais conhecido, ou ainda Zeca, como os mais íntimos o chamavam. Ele documentou a história de Campinas na fase anterior à urbanização que ocorreu a partir da década de 70. Castro Mendes morreu em 1970, aos 69 anos. Funcionário do Instituto Agronômico, onde desempenhava a função de desenhista botânico, juntou ao longo dos anos um verdadeiro tesouro sobre a cidade de Campinas. Fotos, postais e documentos. Várias dessas relíquias foram utilizadas para ilustrar a coluna que ele escrevia em um jornal da cidade. Pouco antes de morrer, doou todo o material que guardava para as bibliotecas Municipal de Campinas e a do Centro de Ciências, Artes e Letras. Anos depois, a coleção foi levada para o Museu da Imagem e do Som. O acervo conta com cerca de 700 itens. Todo o processo de digitalização do material demorou 6 meses para ser concluído. Aqui, ao alcance do público, são 15 painéis, que retratam um pouco da cidade de Campinas em vários momentos da história. Porque a gente tem imagens de Campinas de momentos assim variados. Você tem desde o século XIX, tem 1920, 1950, vários postais dos anos 70. Então, na verdade, assim, a gente escolheu uma amostra de cada, mais ou menos, época, assim, para compor um painel. Nesta foto de 1903, é possível reviver a visita de Santos Dumont na cidade. Nesta outra, uma família reunida. E no verso, a descrição do nome de cada um deles. A mais antiga exposta é esta, de 1866. O Castro Mendes, ele foi uma pessoa muito importante para a história, para a memória campineira. Ele foi uma pessoa muito esforçada no sentido de juntar fotografias no painel explicativo ali do texto, que muitas vezes as fotografias, tem fotografia de família, cartão postal, são materiais que as pessoas se desfazem. Então, coisas tipo do comecinho do século XX, do fim do XIX, que talvez tivessem se perdido por conta de pessoas como Castro Mendes, que tiveram o carinho e a atenção de guardar aquilo, de ver
o quão valioso era aquilo. Todo o acervo montado e guardado cuidadosamente por Castro Mendes retrata os detalhes em cada trabalho e o amor à cidade que nasceu. Ele deixou na história o que era Campinas naquele tempo. Importantíssimo, mereceu a homenagem que se lhe fez, dando-se o seu nome para o Teatro Castro Mendes. Então, tinha orgulho da sua terra. Era campineiro até debaixo d'água. A exposição segue até o dia 13 de outubro no Museu da Imagem e do Som. Informações pelo telefone 3733-8800. E estas foram as notícias de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã em um programa especial sobre eleições a partir das 7 da noite. Até lá!